Da sobrecarga é justamente o que eu digo. Se você dá um estímulo de exercício no indivíduo, ele vai gerar adaptação. O corpo ele vai estar adaptado àquela intensidade de estímulo e se você ficar dando a mesma intensidade de estímulo, você não vai conseguir gerar novas adaptações. Então é necessário você produzir um trabalho mais intenso para que seu agente estressor seja positivo. Ou seja, você consiga estressar o sistema fisiológico a gerar novas adaptações. Então esse agente estressor, ele precisa ser quantificado. A gente utiliza elementos como intensidade e volume de treinamento para poder quantificar. Né? A intensidade, a carga de trabalho, a duração da atividade, o número de repetições, né? A recuperação que o indivíduo tem e a frequência de trabalho semanal. São exemplos de descritores para quantificar a carga de treinamento de uma forma geral. Era uma sobrecarga de treinamento. Esse gráfico aqui é perfeito para você entender melhor esse processo. A gente gera um estímulo, esse estímulo gera um processo de fadiga, e essa fadiga, tanto metabólica quanto estrutural do tecido, ela precisa passar por um processo de recuperação. Ao passar pelo processo de recuperação completo, você vai entrar no processo de supercompensação, ou seja, você recupera em um nível de melhoramento da estrutura. A sua estrutura se torna melhor do que estava antes. E aí, quando você entra nesse processo de supercompensação, você precisa dar um novo estímulo. Esse novo estímulo vai gerar um processo de fadiga, acompanha aqui o laser. Esse processo de fadiga vai precisar entrar no processo de recuperação para gerar uma nova supercompensação. Caso você não dê um novo estímulo, você vai entrar no processo de destreino, né? Gerando adaptações negativas. Você precisa ter continuidade no seu treinamento. Tranquilo? Esse processo de recuperação e a intensidade da fadiga, ela vai variar muito de acordo com a intensidade de estímulo que você deu e com a capacidade física que seu indivíduo tem, o nível de aptidão física que ele tem. A literatura nos diz que, normalmente, a recuperação ela ocorre em torno de 48 horas, né? E a DMT ela não dura mais do que um dia. Só que isso é variável, a gente não pode colocar como uma verdade absoluta. A gente precisa entender o mecanismo fisiológico de recuperação do nosso indivíduo. Então, o diálogo com o aluno ele também é muito importante para a gente poder entender esse processo. Eu trago aqui outros gráficos para representar isso. Você coloca uma carga imposta, o estímulo, essa resposta ela vai te gerar um desgaste, né, de trabalho. Você vai precisar passar pelo processo de regeneração, de recuperação, gerar uma supercompensação e, após essa supercompensação, colocar um novo estímulo. Esse novo estímulo vai montar novamente o ciclo de recuperação e estímulo positivo. Se você não fizer isso, você vai entrar no processo de destreino, onde todas as adaptações geradas elas vão entrar no processo de reversibilidade, ou seja, vão voltar à origem. Outro gráfico para vocês entenderem. Esse aqui está tem um número maior de informações nesse gráfico, que a gente mostra que já o que pode acontecer no overreach ou overtrain. Então você tem aqui um estímulo, você dá o estímulo, você acompanha o laser, esse novo estímulo gera um desgaste, esse desgaste vai precisar ser recuperado. Quando você gera supercompensação, a seta indicando ela de colocar um novo estímulo. Se você dá um novo estímulo no momento adequado, após a recuperação, você vai gerar um novo desgaste. Esse desgaste vai precisar ser recuperado, supercompensado, e você vai gerar um novo estímulo. E assim sucessivamente. Vocês veem que essa linha verde aqui vai gerar uma linha linear crescente de adaptações positivas. O indivíduo que se encontra aqui nesse ponto, ele está menos adaptado do que o indivíduo que se encontra aqui nesse ponto. Beleza? A nível de adaptação. Caso você não respeite esse processo de recuperação, como no gráfico vermelho, ou seja, você gerou o estímulo, teve o desgaste, antes de completar o processo de recuperação completo, nesse ponto aqui, você dá um novo estímulo. Você vai ter acúmulo de trabalho aqui. Esse novo estímulo gera um novo desgaste, tenta se recuperar, você não dá o tempo de recuperação adequado e gera um outro estímulo. E isso vai tornando um acúmulo de trabalho. Né? Nesse processo aqui a gente está no overreach, que é o momento onde o corpo ele começa a dar indícios de que algo está errado com o treinamento. Você sente fadiga excessiva, você sente uma baixa como é que eu posso dizer?
uma descrença com o treinamento, você não se sente tão apto ao treinamento, cansaço excessivo, depressão de substrato, baixa metabólica, dores agudas, dores crônicas. Então o corpo ele começa a dar um feedback de que algo está equivocado. E aí você constrói uma linha decrescente de adaptação, gerando adaptações negativas, beleza? O processo aqui é o mesmo, beleza? É por isso que a gente diz que a aplicação de sobrecarga ela também precisa acontecer de forma ondular. Você aplica a carga de treinamento, você gera um processo de recuperação, beleza? Recupera, a supercompensação e aí você aplica uma nova carga. Se você não der o tempo suficiente para o seu aluno se recuperar e aplicar uma nova carga de treinamento, você vai gerar um acúmulo de trabalho dele, sem recuperação total. E aí esse acúmulo de trabalho, juntando, vai gerar o overreaching, que a gente chama desse processo aqui, ó. Nesse momento aqui, o corpo ele dá indícios de que o corpo ele precisa se recuperar, se descansar, né? Recuperar os níveis metabólicos dele,